Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Hoje teremos a presença aqui de José Geraldo Borges Celani, que é zootecnista e consultor. Tudo bom, José Geraldo? Tudo bom, é um prazer imenso de estar participando desse podcast que eu sigo faz tempo, desde o início, e estou muito feliz de estar aqui e poder bater um papo com vocês. Muito bom. Ao meu lado, como sempre, Walter Celani. Tudo bom, Walter? Do seu lado, sempre. Tudo bom. Hoje a prosa vai ser boa. Hoje a prosa tem muita experiência de campo com produtores rurais de pequeno e médio porte, que é uma coisa muito importante no Brasil, né? É isso aí. Bom, Zé Geraldo, vamos falar de Zé Geraldo, né? Mais fácil. Em casa. Me conta um pouquinho como é que surgiu o agronegócio na sua vida. O agronegócio ele veio desde a infância, né? Da gente ficando férias todas na fazenda com meu avô, né? Que era em termos de extensão de terra, ele tinha muita terra, mas pouco gado, né? E a gente passava as férias lá, vinha na cidade uma vez ou outra para jogar bola no sábado, mas voltava para a fazenda. Então, isso está na nossa raiz, né? Uhum. O agronegócio, desde essa época, ele está junto com a gente. Aí foi fazer o curso de zootecnia, trabalhei um pouco na BCZ, Secretaria de Agricultura, e a gente vem tocando aí com essa experiência que cada vez mais, todo dia você aprende com todo mundo. Mesmo quando você vai fazer um trabalho de extensão rural, que a gente faz muito, você tem que ter muita humildade, porque você passa ensinamentos, mas você recebe também esse ensinamento. E você tem que ter humildade de reconhecer isso. E outra coisa, não adianta você ser só um bom técnico. Primeiro você tem que ser um bom caráter, uma boa pessoa que interaja com quem você está dando assistência para ele confiar em você. É isso aí. Aliás, o pequeno, por mais pequeno que ele seja, sempre tem alguma coisa a agregar para a gente também, né? É sempre. A gente tem um produtor, vou até citar o nome daqui, Saul Gouveia, que a gente fez um plantio para ele e tal, aí caiu uma chuva muito brava e a gente foi lá depois, não está nascendo capim, não sei o quê, vamos lá ver o que aconteceu. Chegou lá, ele mesmo foi enfiando o dedo. Choveu, a semente abaixou muito, está lá, enterrou mais um pouquinho. Ele sabia o que ia acontecer, mas ele queria uma opinião nossa. Falou, não, vai demorar um pouquinho mais do que a outra, mas vai chegar também. E vários casos que a gente teve com ele, sabe? E o prazer nosso é tão grande quando o que você passa para ele, ele começa a executar. Porque é muito fácil você chegar na propriedade de uma pessoa e começar a colocar defeito, faz isso, faz aquilo. Resolver problema dos outros é mais fácil, a coisa mais fácil que tem, né? É muito fácil, só que a gente pode contribuir de uma maneira melhor, que é na questão de manejo. Isso não é dinheiro, é manejo. Tem lá o cara que está tirando o leite, a hora que a vaca sai do curral, da ordenhadeira, vai para o pasto, não tem a água. A hora mais importante da vaca beber água, a hora que ela sai da ordenha, porque ali fica muita água. Então já tem um tanque, ela bebe água, são coisas simples. Sim. E a gente ensina várias coisas que você consegue fazer com que o cara ele melhore sem ter gasto. Ele resumiu bem, já começou falando de... né? Agora falta a segunda pergunta para acabar a entrevista. Não sei se vocês repararam, Celani é mesmo sobrenome, porque são irmãos. Nós somos parentes, Meu pai já falou isso. Pelo menos ele falou isso pra gente. Pelo menos ele falou isso. E a gente está falando de pequeno produtor, porque a maioria que você foi consultor é de pequenas propriedades, né? Sim, porque você atuou, só para explicar um pouquinho, você atuou na secretaria e com isso fez você ter o contato do... Isso é por obrigação. A secretaria ela tem que dar assistência para pequeno, principalmente, fala-se a agricultura familiar e o médio produtor. Esses são prioridades. A gente pode atender o outro maior? Pode, mas a prioridade sempre é o pequeno. Só para você ter uma noção, lá em Uberaba, 70% a 75% das propriedades são pequenas propriedades e médias. Grande é muito pouco, mas ele é muito importante também. O que a gente tem que entender, o pessoal que não vive o agronegócio tem que entender, é que o pequeno, o médio e o grande, eles contribuem de maneiras diferentes, mas contribuem para o país como um todo.
A agricultura familiar, ela vai para a nossa mesa, os produtos da agricultura familiar. Os grandes produtores, além de exportação, tem a questão interna também. Sim. Então, a gente não pode fazer essa discriminação, essa separação. É produtor rural. Cada um tem o seu patamar, mas todos são produtores rurais. Agora você falou um negócio que é interessante, porque normalmente falam do agronegócio e separam, né? Querem separar os grandes produtores e a agricultura familiar coloca como se ela fosse inimiga A margem. desse outro aqui. Não, eu não faço parte do agronegócio, né? Eu sou... Não, e é tudo uma coisa só, né? Pois é, isso é uma coisa que eu, na sequência, até iria falar, é isso. O pessoal segmentar isso, fracionar e colocar. Não, todos são produtores. Cada um tem sua propriedade, cada um tem seu alcance, mas todos são produtores. Porque acaba interagindo, que é o que você falou. Lá 75%, mas no Brasil, não sei exatamente a porcentagem, mas a maioria pequenas propriedades. Sim. Não são grandes propriedades, né? Nós temos aí, acho que são 5 milhões de propriedades rurais no país e a maioria delas são pequenas propriedades. Principalmente ali em Minas, onde nós estamos falando, Minas é o maior produtor de leite, né? Só que eu não sei se é que tem as maiores, em quantidade, as maiores fazendas de leite, mas tem muita fazenda pequena. Tem muito pequeno. E o leite, assim, até certo ponto o corte. Mas o leite, com propriedades pequenas, você faz uma grande produção. Você vai intensificar mais o uso de pastagem, de alimentação, tudo, e você consegue fazer assim. É viável. Só que não tem como você chegar e falar assim, você vai fazer assim, assim. Você tem que pegar a característica de cada um, até onde cada um pode chegar, para você tocar aquele projeto adiante. Mas como é que você faz, por exemplo, chega uma pessoa, vai procurar lá a consultoria, fala, eu estou, sei lá, plantando batata aqui. Você faz a viabilidade para ele falar assim, ó, aqui dá para você fazer isso, ou você fala, não, desiste disso, vamos fazer outra coisa, porque aqui não vai funcionar, é melhor você fazer uma outra atividade? Tem essa... A gente tem esse papel de orientar, mas a decisão final sempre tem que ser do produtor. Tá. Você não pode ser responsável por uma coisa que ele faça, depois se der errado em você. A gente tem vários casos disso. Então, você vai aprendendo a ter um bom senso, você fala para ele, não, aí você mostra as dificuldades e facilidades de cada um dos negócios. Ele decide, a palavra final tem que ser dele. Lógico que a partir do momento que ele decidiu isso, a gente vai estar junto com ele e dando assistência, da mesma maneira. Mas a decisão tem que partir do produtor. Mas, às vezes, não pode ter o produtor com a decisão errada? E você falar assim, ó, aqui não vai ter, você pode plantar, sei lá, não sei, ó, manga aqui nesse local. Mas não tem para quem você vender. Isso. Pois é. Foi bom você tocar nesse assunto aí, que foi uma palestra que eu assisti há muito tempo atrás e que o palestrante falou assim, você tem toda uma cadeia para você fazer. Quando você vai montar um negócio, você primeiro vai lá no final da cadeia, olha, para quem que eu vou vender? Isso. Onde eu vou vender? Tem viabilidade? Tem. Aí você volta no começo da cadeia. Porque você tem os problemas, todos os produtores têm. Você vai ter o problema de clima, de funcionários, enfim. São vários os dificultadores disso. Mas você consegue. Mas se você chegar lá no final, você não tiver para quem vender, aonde colocar seu produto, não valeu de nada. Então, a gente sempre, isso eu faço questão de toda vez falar, você tem comércio para isso, você já vende isso? Nós temos uma comunidade lá em Uberaba que é uma característica dela criar frango caipira. Tá? Chama São Basílio. E a gente começou aí, eu falei, bom, nós conseguimos montar um mini abatedor de aves lá. Para quê? Para ter um valor agregado nesse produto. Porque ele tem que ser inspecionado. Então, na criação, ele tem que seguir as normas. Depois, na hora do abate, tem que seguir as normas. E tem um veterinário responsável na empresa, na cooperativa, lá é a associação ainda, e nós temos um veterinário que vai fazer a fiscalização, né? Então, a gente consegue organizar uma cadeia. Você já pega uma característica que tem naquela propriedade e vai desenvolver aquilo. Então, tem um timing, tem um feeling
também tem que ter isso. Tem que ter, porque senão você não tem como... igual você falou, isso é uma associação, ainda não é... Me explica um pouquinho a diferença de você falar que é uma associação e não é uma cooperativa. Bom, primeiro, a cooperativa ela traz muitas vantagens para o produtor, ela tem muitos benefícios que a associação não tem, ela traz o produtor mais para perto, porque ele também tem que contribuir com essa cooperativa. Ele tem que estar junto, ver o que está acontecendo, sabe? A associação, eu fico vendo programa de vocês e outros locais aqui, falta de união, falta de união. Infelizmente, essa falta de união, ela é em todo o setor. Existe Sim. isso. Então, se você não conseguir colocar na cabeça deles que eles têm que se juntar para ser mais forte, eles não conseguem viabilizar um projeto. Esse, graças a Deus, que foi inaugurado em 2018, foi mudando os produtores, alguns entram, outros saem, mas está lá. Já está mudando para ter uma inspeção estadual. A inspeção estadual você vai poder colocar o seu produto em todo o estado. Por enquanto é municipal. Por enquanto é municipal, mas já está se adequando para ser estadual. E também tem o CISB, que é o Sistema de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Esse você pode vender para o Brasil inteiro. Não, o CISB você pode fazer para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. A diferença CIF e CISB é essa. O CIF você faz para exportação. E o CISB é só um comércio interno dentro do país. Eu não lembro CIF, porque quando eu tinha um laticínio, a gente tinha o CIF para vender no Brasil inteiro, mas aí... É provável. Naquela época tinha. O CISB não existia nessa época. Porque eu não lembro do CISB. Ele passou a existir depois, porque nem o municipal tinha, na verdade. Não tinha. O municipal tinha, era SIM. Naquela época, na nossa região, não tinha. O SIM, era o SIM mesmo, tinha inspeção municipal. Mas o CISB não existia. Porque aí teve uma série de adequações com exigência maior para o CIF poder exportar. Tem o CIF de nacional e tem o CISB, que eles facilitam um pouco mais para não pressionar tanto o pequeno produtor para que ele possa fazer. No caso, a associação, ou às vezes o cara que produz queijo na fazenda, e ele tem a queijaria dele ali, que ele pode vender... Atende às necessidades básicas, vamos dizer assim, né? Agora, tem um caso interessante, Zé Geraldo, que eu gostaria que você falasse a respeito, que é um cara que eu conheci, que é o Ricardo, um produtor. Eu gostaria que você contasse a história dele, porque esse caso é o verdadeiro cara que precisa de uma oportunidade para trabalhar, que trabalhava na terra, tudo, e ele... trabalhava numa fazenda, perdeu o emprego, e aí como é que foi? Estava até comentando esse caso hoje cedo. O Ricardo, ele não é assentado, mas ele chegou ali perto, começou a ir no assentamento e perguntou para o cara, você não me vende não, cara? Claro. Ele comprou um lote. Aí, ele queria comprar outro lote, vendeu o carro, ficou sem carro, comprou o lote. E nesse meio tempo, a patroa dele, a dona da fazenda, ela vendeu a propriedade. Parte do pagamento dele foi feito com búfalas, e que ele já trabalhava. Ele chegou, para você ver como é que é, até o Júnior participou bem perto dessa ocasião. Ele começou a produzir debaixo de lona. Aí você dá tempo para ele ir se adequando. Você tem 3 meses para você fazer isso, tem mais 6 para fazer isso. E vai vigiando aquilo ali de perto. Hoje ele já tem o imã, a mussarela de búfalo dele. E o que ele fez? Ele começou a dar em parceria as búfalas dele, que já não estava cabendo na propriedade. Ele dava isso para o pessoal vender o leite para ele. Então ainda consegue, além dele ganhar o dinheiro dele, ele faz com que os outros também ganhem o dinheiro. E começou com muita dificuldade. E é um caso de sucesso para a gente. Não, ele é um caso que eu vou só fazer um complemento aqui. Ele morava num barraco com lona preta e começou a ganhar dinheiro. Ao invés de ele comprar carro, ele foi e mudou para um barraco de telha de amianto, mas de chão batido. Mas construindo a queijaria dele. E foi construindo a queijaria até que ele conseguiu, na época, a Secretaria da Agricultura ajudou, aí começou a vender para fora, meio-dia para Belo Horizonte. E no começo, que o Zé Geraldo está falando aí, ele começou a fazer
a parceria com os amigos. Só que o leite estava tipo 50 centavos. Eles chegavam para os caras e falavam, não, eu te dou a novilha, a vaca, né, parida, para você tirar o leite, eu pago R$1 o litro. Você não sabe fazer nada, é só tirar o leite e me passar. E o cara tinha gente que não queria. Por quê? Porque aí dá trabalho, tirar leite de búfalo dá trabalho. E dentro disso eu quero destacar a importância de você ter uma inspeção. Por 2 fatores. Primeiro, você vai poder expor o seu produto em qualquer local, porque ele é inspecionado. E a mais importante para mim é a questão de saúde, né? Hoje, a segurança alimentar ela é vista de uma maneira diferente de antigamente. Sim. Então, a lei isso hoje, a gente tem que tentar cumprir essa lei. Então, é importantíssimo que a produção, seja lá de frango, ovos, que a gente tem também, é muito viável, mesmo passando para o SIM, que é essa inspeção. Porque, na verdade, às vezes ele não tem condição de fazer na hora, mas é aquilo que você falou, né? Você vai acompanhando. O projeto agora é o seguinte, você vai colocar isso, coloca telha, coloca ordenha mecânica, sei lá. Vai melhorando, né? Porque, na verdade, se você chegar no produtor e falar, você tem que fazer tudo isso daqui, tá aqui, o cara Já desmonta na hora. Nem né? produtores com uma condição melhor fazem isso. não tem Você condição, né? tem que ajudar ele nessa parte. Não fazer coisas ilegais, mas dar prazo para ele se Sim, adequar. é prazo para adequar. Porque É simples. se for exigir tudo de uma vez só, não dá aguenta. conta. Ninguém aguenta, né? E como é que foi Eu já estava lá na Secretaria da Agricultura, mas eu não estava participando diretamente, eu fui mais para ovinocultura e eu sei com o leite a pasto, o projeto de leite a pasto. Mas eu quero que você fala tudo, não é com essa história de ficar enrolando, não, para poder falar das coisas que... Quantos projetos fazia, quantos produtores aceitavam o projeto, como é que era? Esse projeto Leite a Pasto, ele foi inserido dentro dos projetos da Secretaria já há bastante tempo, uns 15 anos. Umas coisas simples, mas você convencer o cara é muito difícil. Você ia na propriedade do cara, olhava pastagem, você vê como que ela está, se precisa de uma reforma, ou se apenas você fizer uma recuperação de pastagem, você já consegue. Tudo você tem que pensar na melhoria, mas com menor custo. Então, às vezes, tem uma pastagem que está com um nível de degradação, mas que você, com a adubação de cobertura ou uma calagem de cobertura, você consegue isso. Depois, você vai dividir aquele espaço, aquele pasto que ele tem, aquela área, você vai dividir em piquetes. Para quê? Para você ter um melhor aproveitamento de pastagens. Uhum. Eu tenho um fato curioso, o seu Durval Ponciano, lá numa comunidade baixa, até grande, 18 hectares era o rotacionado dele. Ele falou assim, vou plantar, mas não vou fazer agora, eu vou colocar os postes na hora que eu tiver dinheiro e, por último, na hora que eu tiver mais dinheiro, eu vou colocar o arame e vou eletrificar, mas agora eu não posso. Aí nós fomos lá. Aí eu fui, ele já estava utilizando, mas sem a divisão. Falei, o que o senhor está achando? Ele falou, é do jeito que você falou, né? O gado vem aqui no começo, come. O que acontece aqui? Vai nascendo brotinha, vai comendo. Aí dá o super pasteiro, você acaba com aquele pasto. Enquanto no canto, lá em cima, você vai perder pasto, só que por outra maneira, é o subpastejo. Aí é legal você ver isso do produtor identificando esse Ele problema. mesmo com... Aí quando ele dividiu, ele falou, agora acabou. Porque agora o rotacionário ele tem aqui, o animal tem dia fixado para ele ficar aqui, ele vai ter que comer isso daqui para depois passar para o outro piquete e tal. A gente fazia aí, em média, 30 piquetes, 12 piquetes, vai muito do produtor. Isso tudo a gente conversa. A gente vai com o GPS, passa o GPS na área, hoje até com o celular você faz isso. Mas você passa o GPS na área, leva para o escritório, faz uma divisão, monta ali o pastejo e leva para o produtor. Aí foi quando eu e o Júnior tivemos uma ideia de colocar esse projeto em cima do Google Earth. Por quê? Porque ali o cara tinha uma noção melhor. Porque a gente que está mexendo ali, você sabe. Agora, quando tem o Google Earth, aquele capim ali, aquele bolsão ali, essa cerca vai passar ali. E também a gente fazia ali a colocação dos pontos para serem marcados.
Então, isso daí virou uma febre. Mas a gente fazia muitos, talvez a maioria, você entregava o projeto. E depois, o cara, se ele quiser executar, ele te procura e a gente vai lá fazer. Mas era muito difícil. A gente andou pra caramba, mas foi muito prazeroso. E o que a gente ganha mais, que eu disse aqui no começo, é quando você vê aquele produtor, ele se destacando, melhorando, com o mesmo capim, com a mesma gramínea, com o mesmo gado, ele tendo uma condição de alimentação e, consequentemente, uma produção maior. Então, isso é uma coisa que o técnico tem, né? O prazer de ter feito ali a assistência, e essa assistência deu frutos. E ele, consequentemente, melhora a vida dele, da família dele. E aí, A intenção, aliás, foi bom você tocar nesse assunto. Aliás, a intenção maior nessa é essa. Para quê? Por quê? Porque hoje a gente já viveu isso muito, mas continua acontecendo a questão do êxodo rural. Então, você tem que dar condições para o produtor ele sobreviver e ganhar um dinheiro dentro da propriedade. Porque ele vai estar, além de melhorando a qualidade de vida dele, está deixando de ir para a cidade, vivendo um subemprego, aí você vai onerar mais posto de saúde, educação, isso tudo gera mais custo, né? Custo. Isso, ele estando ali na zona rural, tem a escola, tem posto de saúde. Então, é um conjunto de fatores que ajuda ele a ficar nesse patamar. Agora, já que nós estamos falando disso daí, a sua experiência, quantos anos você trabalhou com isso? Eu completei 30 anos de prefeitura agora. 30 anos. De Secretaria de Agricultura. 30 anos. Já viu vários assentamentos, vários jeitos de distribuição de terra e tal. O que você acha, na sua opinião? Qual que é a solução para o Brasil nessa questão? Porque nós nunca conseguimos achar uma solução adequada para sem terra, para assentamento, porque você dá ali o assentamento, às vezes eu já vi locais no Mato Grosso que pegam uma área grande, divide lá e cada um tem um... Só que ali não tem água, não tem condição. Como é que aquele cara vai pegar aquela área e vai fazer alguma coisa ali, entendeu? Ele vai vender ou vai largar e vai ficar sem terra de novo. Então, assim, qual que é a solução para isso? Eu vou te dar uma opinião que é muito pessoal. Eu penso dessa maneira. Se é a favor da reforma agrária, sim. Se ela for bem feita, quem não é? Você tem terra devoluta, você tem terra do governo, você tem terra demais da conta, que você pode colocar uma pessoa ali desde que ela tenha vocação. Porque do jeito que é distribuir terra, qualquer um pega, larga, vende. Então, não. Você tem que dar para quem que tem vocação para aquilo ali, se regularizar a situação de muitos que estão irregulares ainda. Mas, a posse da terra, né? Exatamente, como foi feito. O ano passado ainda estava sendo feito isso. Agora, você tocou num ponto. Se você jogar ali dentro da terra, se você não der condição para ele, não adianta nada. Mas hoje tem, são empresas que participam de uma licitação e aí, a hora que sai um vencedor, essa empresa, seja ela estadual, particular, participa. Quem ofereceu o menor preço vai fazer assistência técnica desse assentado. A gente já teve projetos de fazer... Mas você acha que isso funciona? Você pegar uma empresa, fazer licitação e... Eu tenho minhas dúvidas. Olha, se o produtor, se o assentado, ele tiver vontade, funciona. Estou te falando porque são os casos, inclusive, que o Júnior participou, o caso aí do Ricardo. E tem outros casos, Maurício, que até ganhou Mas aí, nesse caso, foi a prefeitura que fez. Foi. Não foi? Não, é isso que eu estou falando. Porque se você pegar uma empresa, ele vai ganhar a licitação, vai fazer, ele vai largar lá. Não, estou falando assim, não é todo mundo. Não, mas por último, o Senar ganhou essa licitação e faz essa assistência. Ele vai em todo assentamento? Vai. Mas são todos que querem? Não. Então, mas aí se o cara não quer, ele tem que sair. Mas esse é um problema do IMA. Perdão, do INCRA. Tá vendo como o problema é complicado? Porque assim, se o cara tá ali, você tá oferecendo uma condição para ele, não quero. Deixa eu te contar. Teve época do governo mandar verba para eles construírem a casa. Muitos construíram. Outros pegou o material e foi construir casa na cidade. Isso aí, eu não estou te falando que... eu sei que porque a gente
vivenciou Mas esse fato. isso não deixa de ser um crime. Claro. Sem dúvida. É Porque claro que ele é. ganhou terra, falou para construir lá para poder, e vai e tira o dinheiro, devolve. Olha, tudo tem o seu preço. Se você quiser vencer, você vai ter que batalhar em cima. Tem um amigo nosso, né, que é o Bafa, ele pegou um lote lá, ele trabalha na cidade. Ele pega as vans para transportar, ele trabalha na cidade, volta para o assentamento, tem lá sua vaquinha, suas coisas, mas ele é um cara diferente, é um cara que batalha para caramba. Se você esperar as coisas só caírem no seu colo, não vai acontecer. É porque o grande problema o maior problema é o ser humano, né? Porque você está ali providenciando as coisas, dando condição para ele produzir e chegar. Ele opta por. Que é uma coisa muito comum. Isso aconteceu durante alguns governos, que foi o seguinte: o cara ia lá e pegava o Pronaf. Então, o chefe da família, o homem pegava o Pronaf. E ele torrava o dinheiro com outra coisa qualquer, ele perdia o crédito. Aí o nome dele estava sujo. Aí lançaram o Pronaf Mulher. Aí a mulher dele podia pegar dinheiro. Aí fez a mesma coisa, lançaram o Pronaf Jovem. Para os filhos poderem pegar. Quer dizer, a coisa é facilitada para ele. Então, ele perdeu o crédito, não, agora dá para a mulher dele. Não, perdeu o crédito, agora dá para o filho dele. Enquanto que... E isso é uma coisa que eu penso que... assim como a gente estava falando com o professor outro dia, o Paulo Arbex, ele falando dos profissionais, né? Que tinha os bons, os médios e os ruins, né? Uhum. Agora está tendo os bons, os médios e os ruins, né? Aumentando. E não é diferente em outras situações, né? No produtor rural também acontece isso, né? É aquele cara que vou aproveitar da situação. E o outro não, eu vou aproveitar a oportunidade, né? E crescer e fazer as coisas, como a gente viu em vários casos lá. E tem um caso curioso, por exemplo, que é o do seu Saul, que nós chegamos lá e fomos falar com ele. Falamos, seu Saul, vamos dividir os pastos. Não, isso não dá certo, isso não dá certo. Aí a capineira dele devia ter uns 3 ou 4 metros de altura, né? Aí falamos, seu Saul, vamos fazer o seguinte, faz só uma coisa diferente. Essa semana, ao invés de o senhor cortar o capim alto, corta aqui que lá vem a brota e dá para as vacas, depois o senhor conta para nós. Isso eu posso fazer. Eu estava junto com ele. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, rapaz, não é que você tinha razão? Meu leite aumentou com isso. E isso o que é? Manejo. Simples manejo. Só que para você ganhar a confiança do produtor, Beto, é muito difícil. Você tem que ser muito transparente, você tem que ser muito verdadeiro. E tem que ter... no meu caso, eu sempre tive, isso a gente vem do meu pai, do meu avô, da gente viver o mundo, porque eu sei o que é aquele mundo ali. Uma vida sofrida pra caramba. Eu lembro do meu avô, a gente de férias na fazenda, 4 horas da manhã, lá ia meu avô pro curral, e a gente, vô, não levanta agora, não faz isso, o peão tá lá. Ele falou assim, mas eu não tô, eu tenho que estar junto. É sofrido pra caramba. É sofrido, não é fácil não. E tem uma categoria que já tem bastante tempo, em termos de pecuária, que sofre muito, que é o leite. O leite é uma coisa que, por mais que a gente tenha se esforçado para ir atrás, tentar a resolução disso, a gente não consegue, porque você não tem como ter poder no preço final do leite. O que você faz? Você diminui custo, você manda peão embora, você enxuga o máximo que você puder. Aí depois vem um leite importado lá pelo Uruguai, leite em pó, ele é reidratado e vendido. Numa época que o leite deveria estar mais caro, que é a época da seca, né? E aí o leite baixa de preço, mata o produtor. Eu posso afirmar para você, com as minhas visitas de campos que eu tenho feito, muito produtor, uma quantidade enorme está largando a atividade do leite. Os grandes vão crescendo? Sim. Os grandes vão crescendo. Você tem uma produção de 5 mil, 10 mil, 50 mil, até 70. O cara tem uma indústria, é diferente. Mas a maioria que sobrevive daquele leite ali, ele vai indo e larga. E aí cria um outro problema, né? Porque daí você vai falar assim, a produção de leite dá uma queda, aí fala assim, por isso que a gente está importando, porque está caindo a produção. Aí joga... eu sei que é tudo
Balela. Né? Mas e aí, o leite, para mim, é um dos maiores problemas que tem. Que é o que você falou, você produz... O problema todo produz, economiza, faz o que faz. Ou mês passado estava 2,20. E quando você vai... Porque, na verdade, a gente entrega o leite, né? Não vende. Você entrega. Você entrega. Boa Aí, expressão. volta e dá o pior. Para esse que você me entregou esse mês, eu vou pagar 1,80. Fala, mas estava 2,20. Mas agora é 1,80. A gente também viu outros tipos de organização que dava certo. O seu Jaime Ferreira Cândido, em outro, você unia os produtores ali, 10, 15 produtores ali, aí você tinha um volume de leite aumentado, aí você ia negociar com o laticínio. Aí você consegue um preço melhor. Você entendeu? Porque tem outra coisa, comunidades pequenas, como a Mata da Vida, lá na minha cidade. Só que aí, nesse daí, tem um grande problema que eu vejo. Você consegue fazer isso por um período. Porque depois o outro vem aqui no Walter, que ele tira 500, Walter, eu te pago 2,50 se você largar eles lá. Ele vai pensar no bolso dele. Não, e ele está certo, só que depois... Aí aquela cadeia acaba... Só que depois dessa mesma empresa, ela baixa o leite e o outro aumenta. Sabido, né? Senão você ficar pulando de galho em galho, não adianta. É lógico que você tem que procurar os melhores preços, mas você negocia em conjunto. Não, mas eu falo, mas se fosse o conjunto, é isso que eu tô falando, o conjunto não dá certo por causa disso. Porque chega um cara e ele se vende. Vaza, né? Você entendeu? Que é que nem um caso que você me contou uma vez, tinha alguém que não tinha recebido de um monte de gente, né? Aí todo mundo falou, eu não vou, vamos combinar. Não, foi o papai. Eu não ia falar que era seu não, eu conto o caso porque é bem feio. O papai jogava no Uberaba Esporte naquela época e o time tinha que viajar para Belo Horizonte. Aí o pessoal, não vamos viajar. Meu pai, não vou viajar, porque o time não está pagando, não vamos. Aí chamaram o papai lá. Como o papai era o melhor jogador do time e tal, chamaram meu pai, pagaram ele. Ele chegou pro resto da turma e falou, me pagaram. Ele não foi trair, ele falou, me pagaram. Vão lá e recebem. Se não pagar, vocês não vão, eu vou. Aí o papai pegou, levantou a coroa e falou, puta que pariu, tô atrasado. Falei, como é que faz? Correu para lá, vou chegar, tá todo mundo lá. Chegou, aliás, vou chegar, não tem ninguém lá, porque eles não pagaram, né? Chegou, ele foi o último a chegar, todo mundo estava lá. Foi, que bom, vocês receberam. Falei, não, ele fez um vale para nós vamos assim mesmo. Não fica, quer dizer, o cara se entrega por pouco. Autossabotagem, né? Autossabotagem, que é isso aí que eu falei. Porque se você junta 10 produtores de 500 litros, você tem 5.000 litros. É bom. Aí se o cara consegue tirar 2 dali, o outro tira mais 1, porque ele está vendo o bolso dele naquele momento, ele deixou de fazer o conjunto e aí prejudica no total, né? Inclusive, produtores menores nessas comunidades têm um tanque comunitário. Tem problema? Tem. Porque na Mata da Vida teve uma época que foi o melhor leite da extinta Coopervale, que faz muita falta para a gente lá, em qualidade. Porque tinha um cara que recebia o leite e ele era rigoroso. Numa comunidade vizinha, o leite com muitos problemas, foi indo, fechou. Essa durou um pouco mais, mas tinha um melhor preço, tinha uma higiene adequada, dava até gosto de você ver, mas infelizmente isso não dura. Mas se você não partir para isso, sozinho você não consegue. Tem que partir para isso daí. É difícil de juntar, mas tem que partir. Só que na nossa região, a sua aqui, eu imagino que ainda seja assim, é difícil você ter essa cultura de ter de agregar. Como eu fui conhecer um mini abatedor de aves lá em Jataí. Aí nós fomos lá, pois, onde que é? Dentro do assentamento. Falei, não pode ser, né? Nós fomos, chegamos lá, a senhora que estava lá mostrou o abatedor, estava muito arrumado, e tinha uma luzinha, já era assim, que meio acesa. Ela falou, pode ir lá, meu marido está tirando leite. Aí eu cheguei lá, ele falou, olha, a minha mulher é que faz isso tudo, viu? O negócio de ave é só com ela, meu negócio é isso aqui, é o leite. Estava na segunda ordenha dele, uma cocheira muito simples, com comedouro simples, ele com ordenha, balde ao pé. O que aconteceu? Ele estava lá com 17 vacas, produzindo
170, 200 litros de leite. Eu fiquei impressionado com a simplicidade da instalação, tudo. Lógico que um gado já melhorado. E no outro dia eu falei, puxa, eu quero conhecer mais. É uma cooperativa que eles tinham lá, cooperativa de grãos. Eu falei, mas como é que faz? Vocês fazem uma equipe, vai na fazenda de um planta, vai na outra planta? Ele falou, não, a cooperativa está aqui para vender o produto dele. E ele se vira para plantar. Cooperativa com 179 assentados tinha lá. Eu falei, não conforma, a gente tem 30 lá, não consegue. Como é que é? Mas como é que você começou? Ele falou, nós viemos lá do Sul. Aí a hora que ele falou assim, se você tivesse me falado isso desde o começo, em 84. Então a cultura é outra. Lá nesse local onde que fica, tem lá um supermercado, tem lá o tanque de recepção, tem um postinho de saúde lá. Então, olha como é que é a cultura. E cada um faz o seu e na hora de vender eles se unem na cooperativa. É aquele que é a função, né, da cooperativa. Na hora de vender e na hora de comprar, né? Claro. Vocês vão comprar insumo, compra todo mundo junto, fica mais barato. Esse seria, teoricamente, A forma correta. Né? Acaba tendo, que é o que o Alcides falou esses dias também do suínos, né? Ele falou, a cooperativa ela não pode ser muito grande. Porque se ela for muito grande, vira empresa, acabou a cooperativa. Isso é um problema. Então ela tem que ir até um ponto. Não pode ser também muito grande, que daí já vira outro negócio, né? Você perde o controle. Politiza muito. Infelizmente. Porque tem essa parte tem também, essa né? parte, mas... E ela faz... É duro isso daí. É. Complicado. Tudo que cresce demais Aí vem Por isso que é difícil você achar uma solução. Falar, não, eu tenho... E Por olha, causa da vaidade é muito grande, né? eu sempre tenho que citar São Basílio com o abatedouro. No começo, ninguém, assim, só aqueles pequenos produtores estão ali, eles fizeram, deu. A hora que a coisa se solidifica, né? Tá ali, aí começa a chegar um outro, mas por interesse pessoais, não é aquele mesmo interesse do pessoal que estava lá. Então o pessoal só vai na hora que a coisa já está pronta, boa, funcionando. Mas na hora de ralar e fazer subir, não, eles não estão juntos. É aí que você falou, vai virando um negócio, vai politizando. Isso aí, para mim, é o fim, porque quem está lá e tem que ser beneficiado são os pequenos produtores. Essa é a função da secretaria, que foi uma secretaria antigamente de promoção. Hoje não, é de produção. A gente tem assistência técnica, a gente tem projetos, e são projetos importantes. Eu vou citar aqui um projeto, por exemplo, de biodigestores. Tem comunidades que você vê que tem problemas. Então, tem aquela questão da fossa, que ela não é uma fossa adequada aos parâmetros de hoje e tal. Você tem que fazer essa modificação. Então, é a questão de saúde e a questão ambiental. Você resolve duas coisas com uma atitude só. Então, sabe, isso a gente consegue envolver o pessoal, tudo, mas se você der tudo de mão beijada, não tem valor. Também não tem valor. Isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo. O Júnior esteve lá e sabe disso. Se a gente entregar tudo de mão beijada, não tem. Você tem que ter o esforço, você tem que ter a sua parte, a sua vontade para crescer. Aí nós estamos juntos. Agora, essa questão da gente tentar colocar o pequeno produtor, vários pequenos produtores, e tentar dar um caminho para o produto final dele, você acha que seria interessante, por exemplo, o Uberaba tem vocação para produzir tal tipo de alimento, ou leite que seja, ou, sei lá, batata, não sei, qualquer coisa ali, e focar nisso e produzir isso. E esse produto, a Marília tem um potencial para fazer não sei o quê, porque cada região tem o seu... Tem. Né, a facilidade. E aí eu vou te dar a área naquele local, mas é para plantar batata. Você quer ir? Já não é deixar ele escolher, é meio que... Não é bem isso, mas seria quase tipo uma integração, né? Te dou isso, você vai me dar aquilo de volta e a gente vai fazer a venda. E, diminuiu, mas ainda existe isso, viu, Beto? E aí você está falando aí de Uberaba, eu já vou tocar nesse assunto aí. Uberaba, há 30, 35 anos atrás, era muito forte na pecuária. E a gente tem a BCZ.
Então, tem muita controvérsia nesse assunto e a gente tem sim o orgulho da BCZ ser em Uberaba e ter feito tudo que ela fez. Só que o tempo passa, vem progresso e as coisas vão se modificando. Por exemplo, hoje Uberaba, foi uma matéria que eu vi anteontem, fonte IBGE 2022, Uberaba, a maior produção de cana-de-açúcar do país é Uberaba. Uberaba está entre os primeiros produtores em Minas Gerais de milho, soja, é o primeiro em Trigo? trigo, já está hoje nesse espaço também, é que você faz safrinha dele, o sorgo. Um sorgo. Então, inclusive, veio um pessoal de Brasília, BH, teve reunido com a gente e fez o curso da produção do sorgo aqui, junto com a gente. E hoje, para você ver, porque o clima você não controla ele. Então, por que aumentou tanto a produção de sorgo a ponto do Uberaba ser o principal de Minas Gerais? Você atrasa o plantio do milho, você vai atrasar a colheita da soja. Então, qual que é o melhor? Nós temos a safrinha, mas o pessoal se garante mais com o plantio do sorgo, porque ele é bem tolerante à seca, essas coisas. Então, o Uberaba hoje, ele é polo de genética no gado. Nós não temos uma quantidade grande de cabeças, mas nós temos genética. E hoje a produção agrícola de Uberaba é muito grande. E a produção agrícola ela é muito vantajosa para o produtor, inclusive para o pequeno. Produtor e para o município. Para o município é vital. É vital. A pecuária, por mais que seja, mas a pecuária não é igual à agricultura. A pecuária em grande escala, em qualquer município que você vá, o município não desenvolve, porque você precisa de pouca gente para tomar conta de grande espaço. E nem tanto de gente, nem tanto e nem tão capacitada. qualificada. Na agricultura já E precisa outra mais coisa, qualificação, né? E uma tecnologia. Porque você tira leite, uma quantidade boa de produtores, eles têm uma dificuldade ali, porque eles não investem em tecnologia. Uns por não poder, o que eu entendo, porque é muito fácil você julgar as pessoas de longe. Agora, fica um pouquinho no lugar dela. A gente já viveu, eu já tirei leite. Eu tirei leite, peguei o gado a meio com meu avô, arrumei um retiro, fiz tudo direitinho, curral, já tinha uma casa. O dia que eu fui no banco receber, eu tinha R$1. Eu sentei naquelas escadas do banco e falei, meu Deus do céu, né? Porque o que você gastava com remédio, com gasolina, com supermercado? Porque a cooperativa dava isso, né? Na hora que você vai receber, você não tem nada. Eu fiquei pouco tempo, então eu sei o que é o sofrimento do produtor, do pequeno, eu sei. Por isso que eu não critico, eu não faço esse tipo de crítica, porque eu já vivi ali. E se a gente não tiver uma ajuda, você não consegue sobreviver. É muito difícil, realmente é complicado. Não tem. E a gente vê que. E é duro, porque esse pequeno só tem uma solução para esse cara do leite. Que na verdade seria quase que ele verticalizar o negócio dele. Fazendo o que em Minas tem muito, que é aqueles leites. Queijo artesanal. Sim. Que tem muitos ainda que não conseguem certificação e tal, mas é uma saída. Essa venda ela vai existir em todo o setor que você está falando, tanto no queijo, ovos, frango. Você controla uma parte, mas você não abraça tudo. É impossível você fazer isso. A minha avó, a gente vinha da fazenda com ela, isso há 50 anos atrás, 45 anos atrás. Ela vinha com o frango dela já embaladinho, separado, cortado as partes, trazia o ovo dela e vendia. Isso existe hoje? Existe muito. E o cara ganha dinheiro, às vezes, e sobrevive disso. Então, a vida do produtor rural é uma vida muito difícil, viu? Você vê, produtor tá bom, tá, mas a maioria não é assim, é igual jogador de futebol. Você vê os caras, mas esses caras ganham bem demais. Mas é 5%. O percentual são poucos. São poucos. São poucos que conseguem fazer. Mas agora, ainda o produtor rural, por mais que tenha tudo isso, ele é uma das únicas categorias que ele consegue, é o único lugar que você consegue, onde você mora, se você precisar viver daquilo, você consegue. Você consegue. Dali você tira tudo, né? É outra coisa legal. Eu vou aproveitar para
dividir isso com vocês. Eu estava viajando, eu tenho pouca oportunidade, às vezes, de ficar mais próximo do meu filho. Tem 25 anos, o João Geraldo. E eu sentei com ele no aeroporto, a gente tinha que esperar bastante tempo lá, e eu fui falar com ele da fazenda. Olha, eu já estou passando, eu já estou chegando. A questão da sucessão familiar não é uma coisa fácil. Eu, o Júnior, ainda pegamos um pouco, ainda mexemos um pouco, né? A gente ainda tem uma ligação com a terra ali. Mas o meu filho não tem. Quando ele era pequeno, de mamadeira, ainda ia para lá, andava a cavalo, ficava no meio das vacas tirando leite, viveu aquilo ali. Mas ele já não tem a mesma vontade e o mesmo perfil, usa o mesmo perfil que nós. Então, eu estava falando para ele, olha, se um dia você não tiver mais nada, se não tiver emprego, você pode mudar para a fazenda, morar lá, você vai sobreviver, você vai plantar suas coisas. Morrer de fome você não vai. Eu lembro do meu avô falar que ele ia, a propriedade é 40 quilômetros da cidade, ele ia a cavalo na cidade comprar poucas coisas, tipo açúcar. Eles plantavam arroz, ele plantava o feijão, ele matava uma vaca, ele plantava uma horta. Agora, certos produtos, não. Eu lembro que até o arroz ele plantava, aí tinha que limpar. Aí tem uma comunidade que chamava Casa Azul, ele levava lá, tinha uma máquina de fazer a limpeza do arroz. Aí fazia e ele pegava, só que não cobrava, pegava uma parte. Eu falei, mas o que é isso daqui, vô? Não, isso aqui é para ele estar fazendo um serviço, é o pagamento dele. Você levava um pouco limpo de volta. Então, assim, é bacana. A gente, olha, a infância nossa ela foi muito rica. É difícil, eu valorizo muito isso. A gente dá muito valor por ter vivido isso. Viu? E é bom mesmo, né? Porque não tem mais hoje. Hoje, quem viveu, viveu isso aí, né? Difícil de ter isso hoje. Uma coisa que, assim, tem dificuldade? Tinha, mas a gente não ligava para isso. A gente estava lá, você usava uma roupa 3, 4 dias. Era de manhãzinha, tinha minha avó lá já cutucando a gente. Não, vó, não, levanta. Pega o cavalo, vai correr o pasto ali. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Chegava à noite, não tinha energia, não tinha nada. A carne era guardada na banha do porco ali. Aí, à noite, a gente estava vendo televisão, como? Meu avô tinha um carro, ele tinha 2 baterias. Ele colocava uma na televisãozinha pequenininha ali, aí a gente via de noite ali jornal, filme, novela, e aí, na hora que acabava a novela, assim, intervalo, ele ia lá e desligava. Mas que é isso? Não, vamos economizar. Aí calculava mais ou menos o tempo, voltava a novela, ligava. E a gente ficava lá. Aí a imagem ia diminuindo, e a bateria estava acabando. Aí ele tirava aquela bateria, trocava com a do carro, e aí estava a bateria nova e a do carro, aí ele carregava. Então, isso para nós, escutar rádio, novela no rádio. Eu lembro do meu avô contar isso, a gente chegou a ouvir isso. Então, era muito prazeroso, era muito bom. Eu não era nascido nessa época. A gente viveu muito disso junto. E você vê que é uma coisa que, assim, é muito diferente de você pegar a molecada de hoje, que quando você tem essa criação, que você não tem preocupação. O seu negócio é acordar, andar a cavalo, pegar o alimento pro gado. Não dá tempo de pensar bobeira. Não dá tempo de fazer besteira. Cansa o corpo, a mente. Chega à noite, você derruba, deita, dorme. Mas é muito prazeroso. A gente tem... Para nós era uma função aquilo ali, né? Você correu o gado de leite à tarde, vai buscar o gado de leite para apartar. A gente lá ia a gente também. Então, assim, ele delegava muita coisa e a gente... gostava disso, vendia um gado, outro comprava gado. Eu lembro da gente levar isso a cavalo. A gente ia levando o gado a cavalo. E para nós isso era uma diversão. É o que nós estávamos conversando esses dias com o meu tio, que ele tem uma propriedade e vive dela. Faz tudo. Come, planta, faz. Que a gente estava falando, a gente sai e briga no mundo aí para conquistar um monte de coisa, fazer um monte de... E no final o que você mais queria era você... Pensou hoje você voltar lá para a fazenda, ter seu filho ali, ter os seus futuros netos ali, você podendo dar essa experiência de vida para eles, mostrando o trabalho. Você gostaria muito de ter isso, né? Demais. Mas você fala, mas não dá tempo. Não dá tempo. Eu não tenho tempo de ser feliz. Eu fico pensando assim, tem um pouco de saudosismo nisso,
Pode até ter, mas a gente tinha uma qualidade de vida muito boa. Nossa Senhora. Hoje, se você ficar sem celular, você fica desorientado. Porque a sua vida está toda ali. Não, e se você tiver com uma camisa mais ou menos, você já acha que tá legal. Lá você usa qualquer cara. Mas é uma coisa que o Zé Geraldo falou e é verdade. A gente ficava na roça, o que a gente comunicava com meu pai e com a minha mãe era carta pelo leiteiro. Então não é que nós não tinha celular, não tinha telefone. Então você estava ali, quer dizer, você não morria, não. Não tinha essa frescura que tem hoje. Quer dizer, não vai morrer se você ficar, não. Se o carrapato te pegar, você não vai morrer assim, não. Peguei carrapato para todo lugar que você imaginar e não morri. Isso é legal do Júnior falar. A gente ia para a fazenda e ficava lá. E outro dia, uma mãe que me entregou uma carta que eu tinha mandado para ela. E eu ficava uma semana, mandava carta para minha mãe. A gente mandava. A gente falava, meu radinho tá acabando a pilha. O leiteiro trazia essa pilha para a gente ali. A gente ia para a fazenda, levantava 3h30, 4 horas. Outro, né? Cara, rapaz, você levantar 3, 4 horas da manhã, Beto, para pegar o leiteiro, para ir de leiteiro para a fazenda. É muita loucura. E assim, isso era para nós era diversão. Você vê, era prazeroso. Jogar truco, Ah, a luz do lampião. Aí tem um primo nosso que roubava no truque, ele jogava a carta no chão, pegava o lampião e ia pôr aqui, enquanto o cara pegava, ele já mexia no baralho ali. E é umas coisas que você fala. Mandar a carta para pegar uma pilha. Hoje, se você liga e manda uma mensagem, fala, pô, você não tá olhando essa mensagem, não. O outro era uma semana para chegar. Você sabe por que era a nossa diversão? A hora que desligava a televisão, à noite pegava muito rádio, aquela AM. Então você pegava rádios famosos. Então, a gente Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. A turma da Maré Mansa. A Rádio América. Então são rádios que a gente normalmente não tinha acesso, né? Mas à noite a gente conseguia escutar essas rádios. Então era uma diversão muito grande, era muito bacana. Isso é bom de lembrar, né? Eu tenho meu filho, por exemplo, também não. Eu tive bastante contato com fazenda aí. E, obviamente, você vai tendo cada vez menos, né? Porque você vai fazendo outras coisas e fica aquele negócio. Né? Até os meus irmãos, nós conversando esse dia, nós precisamos levar mais em fazenda a cavalo, ter o contato, porque é muito positivo isso. Mas se a gente não tiver um pouquinho de disponibilidade dos filhos, assim, tem que ter um pouquinho de vontade, fica difícil. Aí você tem que trabalhar com essa realidade também. Fica difícil, mas você tem que, às vezes, dar uma forçadinha. Não, o que eu fiz... Você tem que dar uma forçadinha, né? Dá uma forçadinha. Eu fiz isso até pouco tempo. Eu, papai, eu levava o João Geraldo. Mas você sabe que tem um outro fator aí que a gente não leva em consideração, que a gente leva na hora que está trabalhando na fazenda, mas na gente aí não leva, que é a genética. Quando você já mistura outra genética, você também tem esse problema. É porque tem outro lado. Tem o outro lado. Tem o outro lado que entrou compondo esse indivíduo que vai ter alguma coisa nele que vai puxar para o outro lado. Isso é forte. Que nossas mulheres não nos ouçam. Né? No meu caso, não tem nem tanto problema quanto a isso. Porque a minha esposa também, o pai dela também mexe com fazenda e tal, então assim. E aliás, você só casou com ela por causa disso, né? Não, calma, eu vou falar. Não é que casou por interesse, é porque comprou vaca com você, né? Exato. Foi aí eu conheci ela através disso. Afinidade. Afinidade. Acabou acontecendo, né? Vendia a vaca, continuei com ela. Assim. Esse foi um negócio bom. Eu também fiz. Vendeu vendi a vaca, continuei com as vacas. Exatamente isso. Eu vendi as minhas. Meu avô estava alugando a fazenda e eu ia casar, tinha que comprar um imóvel, eu vendi para isso. Então tá vendo? Aconteceu também. É bom. Não. Mas assim, você olhando para trás hoje, tudo que você teve, que você fez, participou e tal, você acha que, falando desse saudosismo que você acabou dizendo, você gostaria de voltar para a fazenda e ter esse... Eu gostaria. Eu valorizaria mais ainda. Eu te falo que é coisa que não tem preço, né? É família que você está lá, meu avô e minha avó. Assim, ele era um cara muito simples, sabe? Meu pai também, apesar de ser genro, né? Era um cara muito simples e nós aprendemos isso com ele. Isso está na gente. A gente não tem que forçar para chegar numa propriedade pequena, para chegar numa pessoa humilde e ter que fazer de conta, não.
A gente é muito transparente, a gente é do meio, a gente chega, a conversa é a mesma. Você conta uma piada, você faz um negócio, você entra, você chega na casa dos produtores, ele te oferece um café, eu gosto, um bolo e coisa e tal. Se você não aceita, ele não acha legal. E a gente gosta de fazer isso porque a gente fez isso. A gente saía com meu avô e ia visitar. Depois de tirar o leite, a gente ia visitar as outras fazendas. Puxa, era legal demais. Aí você ia jogar truco, aí você ia apanhar a mexerica numa, aí você ia pegar abacate na outra. Eu viveria tudo de novo com mais intensidade. Pena que a gente cresce e só entende certas coisas depois que a vida passa. É o caso do pai. Eu falo um negócio. Antes de você ser filho, você deveria ser pai primeiro, para você entender por que seu pai faz certas coisas com você. Porque hoje, a gente com nossos filhos, você tem um certo rigor, tem muita coisa que você pega no pé, fala, puta, meu pai pegava no meu pé por isso, eu achava ruim e tal, mas ele tinha razão. A gente demora um pouco para entender isso. É uma coisa que é o que fala, né? Que o Lucas, acho que falou. Não, o Lucas não, o Rodrigo Ferreira, né? O meu não te protege e meu sim te promove, né? Pro filho, né? E o papai sempre foi um cara muito correto e muito exigente com a gente. Por exemplo, a gente teve a oportunidade de ir num negócio que a gente gostava, mas ele falou, vocês vão estudar, que é o futebol. Tem um cara que me ligou lá de BH, que soube que meu filho jogava assim, assim, assim. Eu falei, então deixa eu ir lá. Ele falou, não, faz 6 meses isso. Então já era, sabe? Faz 6 meses que você perdeu a oportunidade, não tá isso. Já passou, você nem tá sabendo. Mas ele tem a razão dele. Eu fico pegando no pé do meu filho, você pode não fazer nada, mas fez a faculdade, a educação física, hoje já está dando aula. Aí eu vejo os alunos dele que ele fala, eu não gosto de menina e tal. Aí você vê os alunos dele lá no Beirabão, em qualquer lugar. Ô tio João. Aí você vê que bacana e ele acha legal pra caramba. Então, isso é uma coisa que você vê que seu filho conquistou, que ele é uma boa pessoa, que ele tem um bom caráter. Estou falando das qualidades. Os defeitos, são defeitos tão pequenos perto das qualidades que ele tem e nada paga isso. Nada. Nada. Defeito a gente deixa para pôr nos inimigos, né? Agora, essas qualidades, tudo vem de berço, né? Vem de berço. E você tem que saber passar isso, né? De berço. Isso, a gente teve isso e a gente procura passar o que a gente teve. Porque hoje a gente tem que se preocupar cada vez mais. É que a gente sempre fala que eu acho que são coisas que na vida, se você tiver princípios e valores, o resto tudo dá certo, né? Para a gente, o que vale é isso, sabe? Eu não tenho tanta preocupação com o resto. Eu sou um pouco diferente em certos aspectos nisso aí. É importante uma carreira profissional, é importante você ter uma quantidade de dinheiro suficiente para você sobreviver, para você ter uma vida razoável, mas o importante é você ter ali a sua família, o seu refúgio. Aquilo ali não tem preço. Porque na hora do aperto é ali que vem, né? É ali que a gente aquilo ali, qualquer dinheiro que você tenha, não tem você comprar uma família, né? Não tem jeito. Você não compra um pai, você não compra uma mãe, um irmão. Não tem jeito de você comprar isso. Não existe. Isso não existe. Isso é a mercadoria que não tem jeito de você brincar com ela. É uma questão bem assim... A gente coloca como... Parece clichê todo mundo falando, mas... A família é a nossa base total, né? Ela que dá o que faz você levantar da cama para poder fazer alguma coisa para o seu filho. Você fala, às vezes você não tem aquela vontade, mas eu preciso. Preciso. Eu passei por uma experiência esses dias de fazer uma coisa para ele que, se fosse por mim, eu não ia fazer, mas fiz por ele. Foi uma viagem para ver o time dele jogar. Então, eu fiz por ele. Não controvérsias, tá? Mas for campeão. Não, for campeão, mas eu tenho aqui uma observação. É mentira dele, o time dele jogar. Não. O time dele, que ele fez o menino torcer pro time, tá certo, agora torce os dois mesmo. Mas foi uma coisa boa, foi pro Rio de Janeiro ver o Fluminense ser campeão. Século XX,
2, mais ou menos, talvez aconteça de novo, né? Não, mas eu digo assim, porque eu preferi ficar em casa do que eu posso fugir dali, daqui. Lá não tem como você fugir. Lá você tem que esperar acabar, você tem que sofrer, você vai ficar feliz, mas você tem que estar ali junto. E você vê, eu via meu filho chorando aqui do meu lado, e quando explode aquilo tudo, a gente abraçado. E aí tem uma foto que é interessante, o jogador lá foi comemorar próximo de onde a gente estava. Aí eles tiraram uma foto lá, eu e meu filho não estava nem olhando, a gente estava se abraçando. Nós ficamos ali um tempão. Não tem preço um negócio desse. Conexão, sabe? né? Não tem preço. É você levando o seu também pro campo do São Paulo para ver o jogo. Isso não é bom demais. É bom demais você ver. Outra coisa, ele gosta. Eu gosto. Mas é que eu não tenho mais a mesma estrutura de suportar as coisas que ele tem. Ele tá novo, ele ainda pode aguentar. O coração da gente dispara, ele demora a voltar, velho. Isso é fato. Muitos amigos meus falam, eu não vou, não. Por que não passo mal? Eu não posso ir nessa. Ele foi tão confiante que o primeiro jogo que a gente foi, falou assim, final nós estamos aqui, viu? E felizmente estava. A gente pôde viver isso. Isso é bom, né? É o que eu te falei, é um negócio que não tem preço. É o que você acabou de falar. alegria. A gente pôde viver isso. Isso é muito bom. Não vai acontecer mais. Dificilmente acontece uma coisa do jeito que aconteceu essa. Eu falo, eu fui por ele. O time foi torcer meu também. Não fujo nunca. É o time de coração. Mas aliás, isso foi tudo por ele, porque ele arrumou tudo. Ele que fazia, vamos ficar aqui, as passagens estão aqui, o ingresso, nós somos sócios, nós vamos comprar, vamos fazer isso aqui. Foi muito bacana, mas dificilmente vai repetir. Por isso que a gente tem que aproveitar esses momentos. Aproveitar o momento é um negócio bacana mesmo. A gente não pode... que às vezes você fala assim, o que é... Aliás, para você, o que é felicidade? Apesar de parecer uma pergunta fácil, não é. Não acho fácil. A felicidade... a gente vai mudando. Aliás, vários conceitos você muda durante a sua vida. Se você falar em saúde quando você tem 20, 25 anos, 30 anos, você nem pensa, você não está nem aí. Hoje é diferente. Hoje eu me preocupo. A felicidade, você é feliz e está vivendo aqui lá e não pensa nisso. Hoje é diferente. Mas felicidade é você poder ter uma vida honesta, você entrar de cabeça erguida em todo lugar que você chegar, você ter uma família que te aguarda lá em casa, você poder conviver com a minha mãe, com meu irmão, com a família. Isso é felicidade. Talvez os momentos são pequenos, né? Dessa felicidade que eu digo é de uma felicidade maior. Mas você é feliz todo dia. Tem aquela parte de felicidade todo dia. Pedacinho toda hora, né? Tem toda hora. Lógico que tem horas que você tem mais felicidade, né? Mas a vida é muito boa e eu não reclamo hora nenhuma dela. Bom demais. E o produtor rural nesse meio todo que você atua como produtor rural, a gente sempre fala isso aqui, né? O que você acha que é da relação do produtor rural tem com fé, Deus? O que você acha disso? Tudo. O sentido da vida é ele, é tudo. Se a gente não tivesse, a população não tivesse, independente do credo, da crença, independente disso tudo, cada um vê um Deus de uma maneira, isso, para mim, é um dos controles da humanidade. Se você não tivesse isso, você não tem vida, não. Segura muita coisa no mundo inteiro, é a fé em Deus. Se não tiver isso, o mundo ele vira uma baderna. Você tem que ter aquilo ali, você tem que lutar por isso. Toda noite eu rezo, eu tenho minhas reclamações. Que sei, todo mundo tem. Mas tenho meus agradecimentos todo dia. E pedindo por tudo, agradecendo o que eu tenho. A fé, ela é a base da gente viver. Muito bom. Eu achei que foi muito feliz o que o Zé Geraldo falou agora, que a religião muitas vezes é vista como uma oportunidade de você pedir as coisas para um ser superior para que ele possa te atender nas suas necessidades. Mas isso que ele falou, que a humanidade mantém o controle
a religião ajuda a manter o controle da humanidade. A selvageria seria grande demais. Exatamente. Impede que isso aconteça, né? Te traz, além dos preceitos ensinados pela família, os preceitos ensinados pela religião, né? Mas você sabe que aí eu vou me fundar um pouquinho mais nesse assunto, que esse dia eu estava até falando com o Renato, né, meu irmão. E a gente falou, pô, nós somos católicos, tal, vamos na igreja. Aí você fala assim, mas para que eu preciso ir na igreja? Para que eu preciso estar lá, né? Ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, quando você chega em casa, tá o papai e a mamãe lá, você vai lá e dá beijo e cumprimenta. Você não precisa beijar ele e cumprimentar para falar que você gosta dele. Ele não vai falar que você ama menos ele ou não pelo simples fato de você dar o beijo ou não. Só que isso cria uma intimidade. Você sempre está na intimidade com seu pai e com a sua mãe. A mesma coisa da igreja ou da religião ou de você se apegar a Deus, se você se distancia, aos pouquinhos você vai, hoje eu não vou ali, não vou fazer esse toque. Com o tempo, quando você vê, você está distante. E aí depois, para você chegar nisso de novo, é mais difícil, né? Então, por isso que essa intimidade com Deus, que é o que você fala, reza toda hora, é muito importante. Porque a hora de você pedir, você tem autoridade para pedir, porque você está ali com ele toda hora. E tem coisa que você não pode pedir porque não é correto, né? Você vai ter 2 times jogando, um aqui pede, outro aqui. Isso aí paixão. Então você não pode, isso aí não é legal. Mas infelizmente, como todo setor, a fé, Deus, igreja, seja lá o que for, tem as pessoas que se aproveitam daquilo para manipular um grupo de pessoas. Isso existe. Infelizmente existe em todo lugar. Isso existe. Cabe a nós identificar essa pessoa e continuar, porque o nosso ser está lá em cima. Ele é apenas vamos dizer assim, um representante dele aqui. É isso. Eu acho que nós não podemos perder o contato com ele. Não adianta jamais. Isso é fundamental. É essa intimidade com ele que a gente tem que estar. Jamais. A pergunta. Nós estamos quase chegando no fim já, né? Daqui a pouco, mas eu preciso perguntar uma coisa para você. Você já está... Você é de 1962, né? Você já está com 61 anos. Daqui a um ano, você já está beirando aposentar. E o que você pensa é continuar trabalhando nessa área, é continuar fazendo o que você faz, é continuar atuando ao lado do produtor rural, tentando fazer com que ele evolua, com que ele se desenvolva e possa viver melhor? Na verdade, hoje eu já estou fazendo isso, porque o tempo já me proporcionou essa possibilidade de aposentar. Mas eu quero ficar até quando eu puder trabalhando nesse ramo que eu trabalho, que é... Porque até o papai falava assim, poxa, como é que você jogava bola? Como é que é? Ele falou, vou achar ruim. Eu sou pago para fazer o que eu gosto de fazer. Então, quem mexe nesse meio nosso, a gente faz porque gosta. Se você puder fazer a vida e ganhar junto com isso, melhor ainda. Então, eu pretendo continuar. Eu tenho muita lenha ainda para queimar. Tá certo, sou mais velho que ele, é isso que ele falar, mas isso chega para todo mundo, né? E a gente tem que estar preparado. Só que, bom... Não vem, não. O Walter rodou de pneu murcho, eu então. rodei de pneu murcho. E na estrada de chão, né? Não, ele me falava, às vezes as pessoas perguntam e ele fala isso. Não, mas a estrada é pior que a dele. E realmente, eu reconheço que foi mesmo. O Júnior saiu para a vida muito novo, né? E pegou duro muito cedo no trabalho e ralou muito. Cada um tem seu jeito, né? Eu tive o meu que eu escolhi e fiz dessa maneira que eu acho que para mim era melhor. Poderia ter continuado em grandes empresas, não. Eu optei pela minha família, pelo meu local. Isso foi uma opção minha e que eu não arrependo. O Zé Geraldo teve uma característica um pouco parecida com o Max, seu tio. Porque ele teve, quando da faculdade, do final quando ele estava formando, e é muito comum que as empresas busquem ali os melhores alunos, né? Então, ele teve indicação para a Nestlé, para a própria BCZ, como o melhor profissional da área para poder ir indicado. E ele falou assim, não, se for para sair de Uberaba, eu não quero.
Então foi uma opção. É aquele negócio que a gente fala, mas podia ter ganhado muito dinheiro, podia ter ficado rico. Mas será que é isso que ia fazer ser feliz? A característica é essa. A BCZ, quando eu entrei lá, era um trabalho que eu gostava, adorava fazer, me dava prazer. Só que aí chegou uma hora que eu tinha que transferir para algumas cidades, até para abrir escritórios. E eu optei por não fazer isso. A minha vida seria diferente? Com certeza seria, mas isso em hora nenhuma me abala. Em hora Diferente, não significa ser não, melhor, né? É diferente, mas porque às vezes as pessoas olham, nossa, ele está bem, tá, mas eu estou feliz. Aqui eu estava sempre feliz perto do meu pai e da minha mãe, sabe? Aqui isso é característica de cada pessoa, diferente do Júnior, que saiu para a vida e morou sempre fora, teve dificuldade. Então a gente é muito parecido em muita coisa, talvez na maioria, mas em outras a gente tem. Bem disso. Ele é Fluminense, eu sou Flamengo. é bem distante, né? Mas isso que você falou, que assim, hoje você tem você há 30 anos trabalhando como pequeno produtor, você deve ter várias histórias de pessoas que obrigado pelo você ter me ajudado e tal. Tem. Se olhando para trás isso daí tudo valeu a pena para você então? Isso te forma como ser humano, como pessoa. Você tem que estar aberto a isso, porque não são todos. Tem muitas pessoas, tem muitos técnicos que às vezes são bons técnicos, mas não são boas pessoas, que não têm a humildade de estar ali com aquele produtor. Porque o produtor, eu vou repetir isso que eu disse no começo, ele faz muita coisa, ele sabe mais que você, porque ele está no dia a dia. Vou dar um exemplo de um rotacionado que nós fizemos e eu aprendi logo de início. Fiz um corredor central com área de lazer, coxo, bebedouro, tal. Aí o cara falou para mim, deixa eu te dar uma sugestão. Vamos fazer um corredor aqui à margem, porque as vacas estão acostumadas já a passar por aqui e a gente vai ter um melhor fluxo desse jeito. Eu falei, perfeitamente. Tanto é que depois disso, todos os projetos que a gente levava para o produtor, vê se isso aqui está bom e faz alguma correção que você tiver. Porque ele está no dia a dia. Ele sabe como é que funciona. Não sou eu que sou dono da verdade. Então, a gente aprende todos os dias. Mas você ensina, aprende, aí esse que você aprendeu, você passa para frente. Todo dia você aprende. Todo dia. E isso é que te faz continuar. Lógico que a função nossa lá é estar ensinando, principalmente, prioritariamente. Mas não é só isso. O trabalho que a gente faz de extensão, ele também é uma coisa social. Não é só a questão negócio, mas é social. Nós estávamos um dia numa comunidade, eu cheguei lá, o cara tirando leite, a gente com o relator na mão, fazendo o relator, falou, olha, não vou atrapalhar o senhor não, eu volto aqui depois. Ele falou, não, você não vai embora não. Nós estamos numa prosa boa aqui, não vem quase ninguém, vamos conversando aqui, deixa eu ir tirando, vamos conversando aqui. Inclusive, seu irmão veio aqui, conversou muito comigo e tal. Isso não tem preço. Você está dando uma vida para uma pessoa ali, que o cara fica sozinho, chega uma pessoa que mostra uma afinidade, ele quer estar ali um pouco, ele quer desfrutar daquela companhia um pouco. Quer trocar, conversa, né? E tenho certeza que muitos técnicos somos assim. Outros não. Hoje são frios, vão lá, faz a coisa. E também não sei se está errado, não. Sabe? Mas eu acho que a gente tem que crescer como pessoa nesse sentido. Você tem que ver a necessidade do cara, você tem que ver a vida do cara e tentar fazer tudo de melhor para ele melhorar essa vida dele, para ele ter uma qualidade de vida melhor. Mais uma vez, a gente volta naquela tecla que eu sempre desprezei uma matéria da faculdade, que era extensão rural. O Monsenhor Juvenal Arduini dava a matéria e eu sempre achei a coisa mais idiota do mundo. Estava certo, a coisa mais idiota do mundo era eu, que não percebia a importância que tinha a extensão rural, que nada mais é do que o relacionamento humano. E é isso que a gente tem que aprender. Então, para os meninos que estão em casa, não desprezem o relacionamento humano, não desprezem a extensão rural. Ela é a base de qualquer profissional do agronegócio. E é isso que a gente vê muito onde a gente anda, né? Que você sempre fala, a gente tá ali, a gente pisa na bosta. Pisar na bosta. E a conversa é a mesma. É. E essa é a grande diferença.
Para você ganhar, para você ganhar a confiança do produtor, você tem que demonstrar seu caráter, a sua vontade de ajudar o produtor, sabe? Você tem que... na verdade, é uma coisa que é natural para mim, e o Júnior também. Eu lembro de uma vez que esse produtor que ele citou, ele perdeu o filho. Poucos dias antes, eu tinha ido lá, o filho dele comprou um carro novinho. Então, olha aqui como é que está o carro e tal. Passou pouco tempo, o filho dele, infelizmente, veio a falecer. E nós fomos no velório do filho dele. Se você vê a gratidão dele depois com a gente... a gente não foi para fazer nada demais. Você foi para apoiar uma pessoa, um amigo ali que perde um filho. É tão simples, mas vale tanto para a pessoa que está lá. Sem dúvida. Então, é o que eu digo. Até tinha um ex-secretário nosso, né? Ele falava assim, uma frase que você tem que guardar e interpretar. Você tem sempre que andar 1 quilômetro a mais. Quer dizer, você chegou ali e fez isso, faz uma coisa a mais. Então... é isso que eu falo, anda 1 quilômetro a mais. Garcia. O Garcia. O Garcia. Doutor Antônio de Bastos Garcia. Muito bom. Mais alguma? Bom, se eu for falar aqui, eu vou ficar mais 60 anos, né? 60 A planta é novinho ainda, não tem 60. Eu estou com meus 40 e poucos, né? Eu De falo que estrada. ele é mais velho que eu, porque ele tem 4 netas, eu tenho um filho. Então, Tá bem mais tranquilo do que Eu sou ele. precoce. é verdade. Eu tenho que dar razão para ele. Mas assim, hoje, se você for falar me dá umas, pra gente deixar aqui umas três dicas ou o que você gostaria de passar para quem quer começar hoje a investir no agronegócio, a empreender no agronegócio. O que ele deve procurar? 3 coisas. Primeiro, ele vai ter uma vontade. Eu penso em fazer isso. Procura um técnico. Procura um técnico para ver se aquilo ali é possível, se aquilo ali é viável, se eu vou poder fazer aquilo e ganhar dinheiro. Junto com o técnico, você vai analisar toda a cadeia, aquilo que eu disse aqui no início. Você vai lá no final da cadeia, ver se aquilo ali é viável, se você vende, se você vai ter um bom comércio ali. Então, para mim, basicamente é isso. Você tem que aceitar hoje, queira ou não queira, tem a tecnologia. A tecnologia hoje, por menor que ela seja, ela te dá um upgrade. Então, o produtor ele tem que ter um assistente. Primeiro, ele tem que ter uma vocação. Eu ficaria nesses 3 pilares. Uma vocação para aquilo que ele vai fazer, não só porque dá dinheiro, porque senão você vai quebrar a cara. Você tem que procurar uma pessoa que entenda para te orientar. E, por último, A tecnologia. a tecnologia. Usar ela, né? Todos os sentidos. Hoje eu trabalho muito com professores de universidades que fazem uma sociedade com a gente, uma parceria com a gente das universidades que tem. E é muito importante isso, sabe? Porque eles trazem a tecnologia. Eu lembro que um amigo meu falava, você tem que ter 3 coisas que os 3 vão ganhar. Ele chamava a academia, o produtor, o poder público, todo mundo vai ganhar. Você tem o ganha, ganha, ganha. Esses 3 pilares aí, esses 3 segmentos se juntam, mas quem é o maior beneficiado? É o produtor. E a universidade, como que ela está ganhando? Os alunos estão aprendendo ali na prática, no dia a dia. Na nossa época, nós não tivemos muito isso. Hoje tem. Hoje nós temos excelentes técnicos vindo. Eu tenho vários colegas meus com uma bagagem muito grande. Claro que aí, quando você vai para o campo, você tem que adaptar. Porque às vezes você tem muita coisa guardada, mas o jeito de você falar com o produtor, você não pode falar para todo produtor do mesmo jeito. Aqui a NDT vai aumentar a energia daqui. Não. Você tem que falar, você dá um capim mais novo que ele é mais nutritivo e tal. Sabe, tem gente que você pode falar, outros não. Então você tem que se aproximar dele para falar isso. Sim. Muito bom. Bom Finish. demais da conta. Finish. É isso. Obrigado, Zé Geraldo, você ter vindo aqui, veio lá de Uberaba para cá. Aí andou uns 500 quilômetros? 440. 440 quilômetros.
para vir aqui prestigiar a gente, falar um pouco da sua vida, da sua experiência. Ô Beto, eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui participando do programa. Antes do programa, eu falei para o Júnior, vou ficar nervoso, vai ter alguma coisa ali. Mas a gente começa a conversar e a conversa flui naturalmente. E é de coração, é de dentro. É um programa que eu sigo, tá certo que tem o meu. Então eu assisto, todos os episódios eu assisto. E a repercussão que a MF Rural tem, e o mais importante, você tem qualidade. A qualidade aqui é o diferencial. A empresa já cresceu em várias áreas. Agora, essa aqui, vocês estão sabendo explorar muito bem, trazendo pessoas excelentes. Não estou falando do meu caso, mas profissionais muito bons e que enriquece. Por exemplo, teve aqui cavalo. Eu vi 2 ou 3 aqui. Tem um amigo meu que trabalha, fala, rapaz, eu assisti aqui, porque eu passo para ele, né? Eu pego e repasso. Eu falo, nossa, os caras é bom demais, hein? Não sei o quê. Então, a contribuição que vocês estão dando para o agronegócio é muito grande. Então, o que eu tenho a dizer para você aqui é muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando desse programa que a gente já tem como nosso. Muito bom. Como é que faz para a rede social? Instagram. Faz isso, né? Eu não tenho Instagram ainda. Aí, ó. Olha a vergonha. Não tem. Mas acha no Facebook. No Facebook, Zé Geraldo Borcelano. Mas vou fazer o Instagram. É uma coisa que já está... Tá vendo? Eu falo para você fazer, depois você passa vergonha que não precisa. Não é vergonha, não. Não é vergonha, não. Tá tudo bem, passou da hora, mas é que eu prefiro segurar um pouquinho, né? Mas... Como é que te encontra? Você me manda um telegrama. Manda uma carta pelo leiteiro e aí depois... Me liga, tem no WhatsApp. Já tem o WhatsApp, tá muito já bom. melhorou bastante. Bom demais. Obrigado novamente. É isso aí. Bom, né, Walter? Bom demais. Nossa Senhora, melhor ainda. É Celane, não tem erro. Então tá bom. É isso. Esse foi o MF Cast, podcast do MF Rural.